Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, e hoje o cafezinho é com o Marco Aurélio Freire, né? E a gente começa falando sobre a situação do União Brasil, porque ficou para a direção nacional decidir como fica a situação aqui, né? Isso, Marco, bom dia. Bom dia, Laís, bom dia aos ouvintes do Jornal da Cidade. Olha, Laís, é verdade, o União Brasil está num impasse bem grande, né? Porque basicamente é o seguinte, eles tinham a pré-candidatura do Rafael Delon, mas isso tudo, essa pré-candidatura, enquanto Luciano Bivar era o presidente nacional. Depois que houve todo aquele problema no partido, né, na nacional, Luciano Bivar acabou perdendo o cargo para o Antônio Rueda, né? Teve até confusão, teve até polícia. Depois disso, houve uma modificação muito grande e profunda, e ainda está havendo em todo o estado de Pernambuco, né? Porque o Luciano Bivar perdeu a presidência nacional e o controle estadual está perdendo aos poucos. Quem está surgindo com força no partido são dois outros integrantes, o Mendonça Filho, de um lado, e o grupo dos Coelho, Fernando Filho, Miguel Coelho, do outro. Com isso, a candidatura em Caruaru do Rafael também subiu no telhado, né? Ela acabou perdendo força e o partido tomou algumas decisões locais. O Manuel Santos saiu, né, pediu um tempo, se afastou da presidência. Michel Jean é o vice-presidente, assume a direção ali, os trabalhos, e coloca o partido no time de Queiroz. Essa é a primeira grande decisão. Com isso, houve uma reação, aliás, duas. Uma reação do Mendonça Filho, que quer levar o partido para Rodrigo Pinheiro. Então, tem um grupo levando para Queiroz. Por quê? Porque quem quer levar para Queiroz, além do Michel Jean, que é quem está tomando conta hoje do partido, é também o grupo de Queiroz, né? Zé Queiroz, porque o Vone Queiroz foi lá em Petrolina, fechou acordo lá com o PDT lá, apoiando o Simão Durando. Simão Durando é o candidato dos Coelhos lá em Petrolina, e aí, com isso, a retribuição foi Caruaru. Só que Mendonça Filho, que também está chegando com força, retomou o diretório do Recife. Mendonça Filho disse, não, peraí, vamos levar para Rodrigo Pinheiro, que é muito mais próximo ideologicamente dele. Esse foi um impasse. E ainda teve a candidatura de Rafael. Rafael, inclusive, perdeu essa candidatura, assim, e acabou reclamando também, foi nos jornais, tentou, fez entrevista dizendo que ainda teria uma chance, mas aí é o seguinte, no imbróglio todinho, né, hoje, a candidatura de Rafael é a que menos tem chance de continuar no partido, e mais, o diretório estadual, o Marcos Amaral, que é ligado a Bivar, percebeu a situação e disse o seguinte, emitiu nota dizendo que vai mandar todo esse problema para a Nacional, ou seja, Antônio Rueda, né? O pessoal de Antônio Rueda, que é pernambucano também, sabe, Laís? É quem vai decidir para onde vai a União Brasil. Por hora, a direção local da União Brasil está trazendo o partido, que é o terceiro partido mais importante do Brasil, para o lado de Queiroz. Mas não está fechado ainda, porque agora é a Nacional que vai decidir. Ou seja, essa novela do União Brasil, que começou lá em cima, ainda não terminou aqui embaixo, aqui em Caruaru. Então a gente pode dizer que ainda corre risco de Queiroz não ter o apoio do União Brasil, né? Corre sim, Laís. É uma possibilidade real. Por quê? Porque Mendonça Filho, o Antônio Rueda é pernambucano, era ligado a Bivar, acabou assumindo, abandonou Bivar e conseguiu ficar como presidente. O vice dele é a ACM Neto, que é ligado a Mendonça Filho, muito ligado a Mendonça Filho, porque era o pessoal do Democratas, né? O pessoal do Democratas. E os Coelhos, que entraram também no partido como Democratas, também estão fazendo pressão, nesse caso os Coelhos querem levar para Queiroz. Mas ambos, Mendonça Filho e o grupo dos Coelhos, são grupos fortes dentro do partido, por isso que a Nacional vai acabar decidindo. E aí é que tá, eles não precisam decidir agora, sabe, Laís? Esse é outro ponto importante. Eles têm até as convenções, mas enquanto isso, a chapa de vereadores do partido fica no impasse, porque esses pré-candidatos a vereadores não sabem, né, qual é o time que o partido vai estar vestindo a camisa.
Isso pode atrapalhar um pouco aí, né, a preparação desses candidatos, mas vamos aguardar, porque podem sair também resoluções bem antes disso, já que é um partido importante, com horário de televisão muito grande e um bom dinheiro para a campanha. Por isso que eles podem não demorar tanto para decidir. Mas aí, a conferir, Laís. E por falar em Zé Queiroz, em campanha, já tem aliado aí, né, partido aliado querendo a vice da candidatura, não é isso, Marco? Olha, é verdade, ontem, né, Laís, saiu a seguinte notícia. Dentro do PT, tá, um grupo intitulado Grupo 13, né, tomou algumas resoluções, né? Esse grupo disse o seguinte, que está apresentando a candidatura de vice para Zé Queiroz, né? A candidatura de vice, já que o PT está aliado a Queiroz hoje, em Caruaru. Esse grupo está apresentando o advogado e ex-presidente do partido, o Adilson Lira, como opção para a candidatura de vice lá ao lado de Queiroz. E aí, detalhe, esse grupo vai falar primeiro dentro do PT, eles fizeram a reunião, né, já se pronunciaram, mas eles precisam passar pelo próprio partido, né, a discussão passa pelo partido, e em seguida pela federação, que o PT hoje não está sozinho. O PT é parte de uma federação chamada Federação Brasil Esperança, que tem além do PT o PCdoB, né, e o PV. E depois disso é que vão apresentar a Queiroz. Um ponto importante é que o PT, até agora há pouco, tinha duas pré-candidaturas. A da deputada estadual Rosa Amorim e a do presidente local do partido hoje, o Léo Bulhões. E eles eram dois pré-candidatos que estavam ali, né, buscando se afirmar na corrida para a prefeitura. Depois de um tempo, Laís, ocorreu o seguinte, o Zé Queiroz foi a Brasília, articulou direto com a nacional do partido, com o próprio presidente Lula também, e aí decidiram, o partido, o PT, retirar as suas candidaturas, essas pré-candidaturas que eu falei, e apoiar diretamente Queiroz. E até então o PT não falava em vice. Tá? Principalmente também, aí quando surgiu o nome de Lessa como uma possibilidade, Lessa está no Republicanos, muita gente do PT não gostou, dizendo que vetando o nome de Lessa, por Lessa ser um bolsonarista. Essa era a argumentação, né, desse pessoal. Só que eles não tinham até então apresentado nenhum nome. Aí esse grupo dentro do PT resolveu então colocar agora o nome no jogo. Mas, como eu disse, vai passar pelo crivo do próprio PT internamente, depois pelo crivo da federação, para só então esse grupo conseguir ter o apoio oficial das agremiações para colocar o nome à disposição de Queiroz. Vamos ver agora como vai ser a costura interna e para ver se o PT realmente apresenta o Adilson Lira como o vice do partido e da federação para jogar para Queiroz. E aí, se Queiroz vai querer ou não. Por enquanto, né, eles estão nas tratativas internas, mas já que já vieram para a imprensa, já estão se posicionando. Ô Marco Aurélio, mas veja bem, né, vamos analisar. Adilson faz parte do mesmo grupo do presidente do PT, o Léo Bulhões? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, Laís. Porque quem bate o martelo é o presidente, de certo modo, eles não fazem parte do mesmo grupo, historicamente não. Mas houve um grande acordo aqui em Caruaru, onde o PT decidiu não bater chapa nos seus processos internos. Isso também ocorreu no Brasil inteiro, em várias circunstâncias. O PT quer unidade, e dentro dessa unidade acabaram compondo, né? Houve uma grande composição para que a diretriz do partido aqui, o chamado diretório, tenha integrantes dos dois grupos, né? O grupo que é do Léo Bulhões, de um lado, que tem mais força com Tereza Leitão, para a gente entender a dinâmica interna, e o grupo da Adilson Lira, que tem mais força com Berto Costa, por exemplo, né, que é na dinâmica interna do PT. Enfim, eles não são exatamente o mesmo grupo, mas hoje eles estão pacificados, né, e aliados dentro da estrutura interna do PT Caruaru. Mas realmente não são da mesma origem partidária, nem estão no mesmo grupo, né, se você olhar o histórico e os pensamentos, né, de cada um dos grupos. Então, por isso que eles têm que primeiro passar pelo crivo interno, né? Esse é o ponto, é o primeiro ponto. Eles têm que ver se eles conseguem o aval do PT primeiro, para depois se apresentar para o resto dos partidos da federação, para só então levar a situação para Queiroz. E ainda Queiroz ainda pode escolher vice de outros partidos também, né? Porque há outros partidos ali no entorno da candidatura de Queiroz. Mas aí, a conferir, vamos ver
primeiro como eles se dão dentro do partido para ver se essa postulação ela ganha fôlego para chegar à mesa de Queiroz. É isso. E para a gente finalizar, Marco Aurélio, o bicho tá pegando no Oriente Médio, né, com os ataques do Irã a Israel. Olha, Laís, isso realmente está pegando. Foi sábado, né, inclusive. Olha, hoje é segunda, sábado agora, Israel foi atacada por mísseis, drones do Irã. E lembrar um detalhe, o Irã é um grande fabricante de drones, o melhor fabricante de drones do planeta Terra. E ocorreu o seguinte, na verdade, o Irã disse que está retaliando, está se defendendo, contra-atacando de um ataque feito anteriormente. O que houve? A embaixada do Irã na Síria foi bombardeada, onde morreram 8 pessoas, funcionários do governo, inclusive um general da Guarda Revolucionária do Irã, né, aquele grupo de elite do país. Esse ataque é atribuído a Israel. Israel, inclusive, Laís, não assume a autoria do ataque. Mas no Oriente Médio, todo mundo entende que foi as Forças de Defesa de Israel, a FDI, que fizeram o ataque ao Irã. Por quê? Aí vamos voltar um pouco mais. 7 de outubro, todo mundo lembra, 7 de outubro desse ano, que houve, do ano passado, que houve? O ataque do Hamas a Palestina ali, o ataque da faixa de Gaza para Israel, aquele dia que houve, né, mortos, houve 5 mil daqueles mísseis lá do Hamas, enfim. O que ocorre? O Hamas e o Hezbollah, que são grupos terroristas, esses grupos são financiados pelo Irã. Essa é uma das gêneses da coisa. E como eles são financiados pelo Irã para destruir Israel. Então, quando Israel conseguiu as provas ali, né, das articulações, articulou essa retaliação na embaixada. Agora, lembrando, embaixada é território internacional, é considerado assim pelo direito internacional. Foi lá na Síria e conseguiu fazer isso, que era dali que estava operando o Irã. Resultado, o Irã falou ali aos 4 ventos lá no Oriente Médio que ia contra-atacar. Inclusive, Israel teve tempo de melhorar sua defesa e também de deslocar pessoas, fechar escolas, uma série de coisas que Israel conseguiu fazer porque sabia, né, do ataque. Mesmo assim, foi um ataque poderoso, né? E o Irã disse o seguinte: não vou atacar mais. Aí ontem, né, isso foi sábado, quando foi no domingo, houve uma reunião ontem, uma reunião na Conselho de Segurança da ONU, o principal órgão, né, aqui do planeta, da entidade. Resultado, o Israel acusou o Irã, queria uma resolução da ONU acusando o Irã, ou seja, a maioria dos países. O Irã já disse que não ia atacar mais, a não ser que sofresse outras retaliações, que não podia ter deixado barato, mas já estava satisfeito. O Irã disse que não quer guerra, em certa medida. Israel pediu um ataque de todos, né, um ataque ali diplomático, não conseguiu, houve um impasse, mas os países ficaram ao lado do Irã, aliás, ao lado do Israel. Estados Unidos, França, Inglaterra, os ocidentais, tá? O Brasil ficou relativamente neutro também, condenou o ataque, mas não exatamente ao Irã. E há um outro detalhe por trás desse jogo. Quem está começando a se deslocar em prol de Israel, num tabuleiro difícil ali do Oriente Médio, por que pareça, são os países muçulmanos também, mas sunitas. Eu vou aqui lembrar que tem no mundo muçulmano uma divisão muito forte. Os sunitas de um lado e os xiitas do outro. Quem é xiita? Irã e Iraque. O restante é sunita. E a Arábia Saudita está hoje numa posição mais de apoio a Israel, por isso que pareça um grande inimigo de Israel. Inclusive, o ataque em outubro do Hamas foi justamente porque haveria um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, o acordo de Abrão, né, um novo acordo chamado Acordo de Abrão. Ele foi adiado depois do ataque do Hamas, mas claramente hoje a gente vai vendo uma posição inédita no Oriente Médio. O jogo está virando e a Arábia Saudita ali está começando a se aproximar de Israel contra o Irã. E eu vou dizer outro ponto importante. Há uma guerra há mais de 7 anos, pouca gente discute isso, pertinho da Arábia Saudita ali, num país chamado Iêmen, né, uma guerra super sangrenta, que está sendo disputada, uma guerra entre a Arábia Saudita e Irã por procuração, ou seja, cada um dos grupos cada um dos países aciona um grupo
dentro do país lá para guerrear, né? É uma guerra civil e tem de um lado um grupo apoiado pela Arábia Saudita e o outro grupo que quer tomar o poder apoiado pelo Irã. Essa é uma guerra muito forte que dividiu muito o mundo islâmico e que a repercussão é o seguinte: Israel percebeu a falha, os Estados Unidos já eram aliados da Arábia Saudita e começaram a costurar um acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Por isso o Irã, em parte, acionou o Hamas, por isso agora o Irã vem na retaliação, mas esse é um pano de fundo que pouca gente está discutindo. O outro dado é que os Estados Unidos falaram com Israel para Israel não retaliar. O Biden falou com Israel ontem para ele não retaliar, porque Israel ganharia muito mais em termos internacionais se o conflito não escalar. Então os Estados Unidos condenaram o Irã, mas pediram para Israel não escalar o conflito, porque do jeito que está, Israel vai vencer diplomaticamente, atraindo a Arábia Saudita, atraindo o mundo islâmico para ficar contra o Irã, o que seria inédito e totalmente inédito em 5.000 anos de história, Laís. Esse é o pano de fundo. É muita coisa para se analisar, né, Marco Aurélio? Muito obrigada, tá? A gente agradece suas avaliações e até a próxima aqui no Cafezinho. Bom início de semana, Marco. Olha, muito bom dia, Laís. E daqui a pouco a gente chega por aí para o momento da entrevista com Anderson Luiz, né? Que é presidente do Podemos às 11 da manhã, imperdível, porque ele vai falar um pouco de tudo que está ocorrendo na campanha aqui de Caruaru. Tá bom, Marco. Obrigada. Até a próxima. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.